O Senhor esteja convosco. Ele está no meio de nós. Proclamação do Evangelho de Jesus Cristo, segundo Lucas. Glória a vós, Senhor. Completou-se o tempo da gravidez de Isabel e ela deu luz um filho. Os vizinhos e parentes ouviram dizer como o Senhor tinha sido misericordioso para com Isabel e alegravam-se com ela. No 8º dia, foram circuncidar o menino e queriam dar-lhe o nome de seu pai, Zacarias. A mãe, porém, disse: não, ele vai chamar-se João. E outros disseram: não existe nenhum parente teu com esse nome. Eles fizeram sinais ao pai, perguntando como ele queria que o menino se chamasse. Zacarias pediu uma tabuinha e escreveu: João é seu nome. E todos ficaram admirados. No mesmo instante, a boca de Zacarias se abriu, sua língua se soltou e ele começou a louvar a Deus. Todos os vizinhos ficaram com medo e a notícia espalhou-se por toda a região montanhosa da Judéia. E todos os que ouviam a notícia ficaram pensando: o que virá a ser este menino? De fato, a mão do Senhor estava com ele. E o menino crescia e se fortalecia em espírito. Ele vivia nos lugares desertos, até o dia em que se apresentou publicamente a Israel. Palavra da salvação. Glória a vós, Senhor. Que a palavra de Deus perdoe os nossos pecados. Amém. Viva João Batista, viva o precursor. Viva João Batista, viva o precursor. Fazei penitência, anunciai o Salvador. Fazei penitência, anunciai o Salvador. Viva João Batista, viva o precursor. Fazei penitência, anunciai o Salvador. Fazei penitência, anunciai o Salvador. Filhos queridos, hoje a igreja celebra a solenidade, o mais alto grau de festa, a São João Batista, aquele que nasceu de Zacarias e Isabel, primo de Jesus. Solenidade tamanha que a ele é reservada duas grandes festas: a do seu nascimento, o que não é comum para os santos. É comum se celebrar o dia da morte de um santo, dizendo para todos nós que é nesse dia da morte que nós celebramos a sua glória. Mas quase que com uma exclusividade a João, por favor, em nenhum momento comparado a Jesus. Jesus é Deus, se celebra todos os fatos da vida, mas João se celebra o nascimento e a morte. Por isso,
Só por isso já deveríamos nos perguntar: por que João é tão importante? Por que João Batista celebrar a sua festa é tão importante? Primeiro, alguns elementos históricos. Hoje, se você observar, se celebra o que daqui a 6 meses se celebra o Natal. Se você lembrar lá quando o anjo Gabriel, o mesmo que apareceu a Zacarias, apareceu a Zacarias, apareceu a Maria, ele disse: tua prima Isabel, já na velhice, concebeu, e ela está grávida de 6 meses. Portanto, se você fizer as contas, de hoje até o Natal, 6 meses. A igreja escolheu essa data por um objetivo: evidenciar que João nasce num propósito, num mérito. Jesus Cristo, ele veio por causa de Jesus Cristo. Bom, já nos pasma pensar, né? Daqui 6 meses nós estamos cantando Noite Feliz. Deus nos abençoe, que sem pandemia, vacinados, no novo normal. Segundo ponto, um dado importante, e aqui foi o cardeal Ratzinger, Papa Bento XVI, que no seu livro, quando ele fala sobre a simbologia litúrgica, nos faz pensar também um elemento cósmico. E ouso dizer para os curiosos como eu: veja, não pense aqui no nosso hemisfério, não pense aqui no Brasil. Vamos pensar lá na Europa, que nós chamamos o outro hemisfério. Hoje é chamado solstício de verão. Então é o dia, hoje, dia 24 de junho, em que o maior dia do ano, mais longo e menor a noite. Em contrapartida, dia 25 de dezembro é o menor dia e a maior noite. Padre, não entendi. Explico, pelo menos tento. Se João nasceu hoje, no maior dia e menor noite, a partir de hoje, os dias vão encurtando. Quando Jesus nasce, é a maior noite, os dias vão crescendo. Então, também nessa dimensão cósmica, a igreja nos ensina que João Batista, não foi ele que disse que eu desapareça para que o Cristo apareça em mim? Então também nos astros, na cosmologia, o que acontece? Está marcado que a partir de hoje os dias vão diminuindo, e quando Jesus nasce, a luz vai crescendo. Percebe que beleza significado? João, que veio para preparar, e a partir dele, a partir da sua missão, ele vai apagando, para que o Cristo, na sua luz plena, vai crescendo. Tudo isso, percebe que está num sentido único: evidenciar o Cristo. Mas por que João é tão importante? Vamos aos textos. E eu começo com a primeira leitura, que aparentemente
aparentemente não, é de fato, de Isaías, um dos textos do servo sofredor. Mas padre, o servo sofredor não é atribuído a Jesus? Sim, por excelência, todo o cântico do servo sofredor é atribuído a Jesus. Mas, especificamente esse texto, a igreja escreveu porque diz sobre servo de Israel. E todo profeta é um servo de Deus. Todo batizado, começa a entender, todos nós somos servos de Deus. Jesus, por excelência, o servo sofredor. Mas todo profeta, todo o enviado de Deus, todo mandado de Deus, todo batizado que somos nós, diz o texto, prestai atenção. Você tem uma missão. Então aqui já nos coloca na dimensão de missionários. Uma missão que nós temos. E quando nós fomos batizados, quem lembra, ou foi padrinho, madrinha de um batismo, recentemente, mesmo na pandemia tenho feito, você põe na moleira da criança, na moleira, Deus te faz profeta, sacerdote e rei. Então todos nós somos profetas. Então temos a mesma missão que João Batista. Este é o sentido. Mas no Evangelho, naqueles dias, diz o texto, completou-se o tempo da gravidez de Isabel, e ela deu à luz um filho. Sabemos que o filho me ajudem, João Batista. Os vizinhos e parentes ouviram dizer como o Senhor tinha sido misericordioso para com Isabel. Aqui aparece um aspecto importante. As pessoas já observavam, era um casal de idosos. Então aqui, em torno de João Batista, nós vamos perceber que ele se torna grande, porque hoje é um dia de celebrarmos um homem de muitos milagres. Sim, muitos milagres. Quinta-feira eucarística, que bênção. Dia de muitos milagres. João já é um milagre de Deus. Eles eram idosos. Zacarias, sacerdote da tribo de Levi, mais idoso. Isabel, considerada estéril, idosa. Impressionante que eles foram fiéis na oração, não se desesperaram, não abandonaram a fé, não se revoltaram, perseveraram na oração. E o povo percebeu, era tão forte isso, porque isso passou pelos outros. Se de um lado, de alguma vez ela era ridicularizada, mas eles sabiam que ela era uma mulher de oração. Tanto que quando engravidou, eles sabiam, foi a mão de Deus, foi a misericórdia de Deus, foi Deus que colocou a mão na vida de Isabel e de Zacarias. Veja, então por si só eles já evangelizavam, por si só eles se tornaram uma presença da misericórdia de Deus. Meus irmãos, isso exige de mim e de você. E eles estavam numa situação difícil, uma situação que eles eram aparentemente condenados por não terem filhos, mas pela vida que eles levaram, apesar das dificuldades, eles se tornaram um exemplo da misericórdia de Deus. Será que eu e você, nos nossos problemas, nas nossas dificuldades,
nos tornamos para os outros um exemplo da misericórdia de Deus, ou de palavrões, de revolta, uma pessoa inconformada? Porque problemas todos nós enfrentamos. Mas será que diante dos nossos problemas, até de tragédias que acontecem, nós nos tornamos um exemplo da misericórdia do Senhor? Pois o primeiro grande milagre, o milagre que aconteceu na vida deles e se torna um exemplo, um modelo para todos nós, o milagre da concepção. João Batista se torna importante já no início, porque ele é a prova de um milagre de Deus. Por isso São João Batista é exaltado. Era costume do seu tempo que o nome da criança era oficializado no dia da circuncisão. 8 dias depois, Jesus foi circuncidado. Lá tinha Simeão. Aqui, Zacarias e Isabel levaram o menino para ser circuncidado. E é neste dia que se dava o nome. E foi quando aconteceu algo estranho, motivo de mais um milagre. Eles queriam colocar, como é uma tradição, colocar o nome do pai. Porque era muito forte que o primeiro filho carregue o nome do pai, até os dias de hoje. Os mais antigos sabem disso, os novos eu não sei. Pegam uns nomes em inglês e distorce e põe umas coisas esquisitas. É verdade, é ou não é? Depois, vergonha alheia. Mas, colocaram o nome do pai. Zacarias estava mudo. Por que ele estava mudo? Para quem sabe vai ficar repetitivo. Porque quando o arcanjo Gabriel lhe apareceu no Santo dos Santos, ele duvidou, e como de uma forma de castigo, ele ficou mudo. Ele carregou essa mudez por 9 meses. Foi quando Isabel toma uma atitude que não é normal para a mulher do seu tempo. Quem colocava um nome no filho era o homem, mas ele estava mudo. Isabel toma a iniciativa e diz: não, João é seu nome. João em grego, em aramaico, quer dizer Deus manifestou a graça. Deus se agraciou. Deus deu a graça. Naquele momento, eles ficam indignados. E diz: mas você não tem nem o nome do teu marido, ninguém na família que chama João. Foi quando dão uma tabuinha para Zacarias, e Zacarias escreve: João é o seu nome, segundo milagre. Porque aqui ele obedeceu o arcanjo. A boca se destravou, porque se lá ele teve dúvidas, aqui ele confirmou a fé. Por isso, João Batista, esses 2 milagres, com certeza, acompanharam a vida de João Batista, desde aquele momento e durante toda a vida. Por isso ele gozava de popularidade. Um menino que nasceu em meio a milagres. Mas quem é João? Quem é João? O texto de hoje não vai dizer. Só no capítulo 80, no final, porque quem está com o aplicativo em casa, pode ver que é de 157 a 66.80. Aí eu falo depois. Quem é João? Vai dizer um pouquinho antes, lá no templo, e preciso voltar no capítulo 1, versículo 15.
Não tenha medo, Zacarias, pois Deus ouviu sua oração. A sua esposa vai ter um filho e você porá o nome de João. O nascimento dele, quem é João? Quem é João Batista na história? O próprio arcanjo diz. O nascimento dele vai trazer alegria e felicidade para você e muita gente. Pois para o Senhor Deus, ele será um grande homem. Quem é João? Aquele que nasceu para ser um grande homem. Ele não vai beber vinho, nem cerveja. Nem cerveja. Ele será, vocês riram porque não tinha visto que tinha cerveja nessa tradução aqui não. Ele será cheio do Espírito Santo desde o nascimento. Você escutou? Quem é João Batista? Um homem forte, austero e cheio do Espírito Santo. João Batista era assim. E levará muitos israelitas ao Senhor. Cheio do Espírito Santo, e irá trazer os descrentes. Irá trazer os que estão com a fé balançada, irá trazer aqueles que estão perdidos, ovelhas perdidas de Israel. Essa é a missão de João Batista, trazer de volta para Deus. Ele será mandado por Deus como mensageiro, será forte, esse menino será poderoso, como foi o profeta Elias. Aqui João é comparado a Elias, o maior de todos os profetas. Mas ele fará mais. Quem é João Batista? Ele fará com que os pais e filhos façam as pazes. Então será o profeta conciliador. Então hoje, festa de São João Batista, sim, com todas as bandeirinhas e fogueiras que se fazem no Brasil e fora do Brasil, mas é um profeta forte, corajoso, cheio do Espírito Santo, conciliador. Por que não pedir João Batista? Concilia minha família, pais e filhos. E capaz, e os desobedientes voltem a andar no caminho direito. Palavra do arcanjo. Conciliar pais e filhos, endireitar o caminho, trazer os que estavam perdidos, voltar a andar no caminho direito, e para preparar a vinda do Senhor. Esse é João Batista. E quem disse isso? O arcanjo? Não, Deus. Porque lembremos que os arcanjos, Gabriel, Miguel, Rafael, são os imediatos de Deus. Eles falam o que Deus mandou. Tamanha importância desse homem. Por isso que a igreja celebra 2 vezes. Mas não só, o próprio nosso Senhor Jesus Cristo disse: dentre as mulheres não há homem maior do que João Batista. Eu acredito que nós menosprezamos muito João Batista. Nós temos com ele mais uma relação folclórica do que real. Folclórica de bandeirinhas, folclórica de fogueira, mas não do que ele veio fazer e da sua missão e da nossa missão. Ora, se essa é a missão de João Batista, e eu e você somos profetas tal qual ele, não seria nossa missão também? Qual, Padre? Sermos cheios do Espírito Santo, levarmos aqueles que estão perdidos a Jesus, sermos mensageiros. Quem que é mensageiro? Quem recebe a mensagem. Eu e você somos mensageiros de Deus no mundo de hoje. Mensageiros do quê? Mensageiros
conciliadores entre pais e filhos, que muitos que estão desobedientes voltem, mensageiros fortes, poderosos, como Elias. Acredito que muitas respostas nós já temos. Por que São João Batista deve ser celebrado com tanta honra? Mas ainda, diz ali, a boca de Zacarias se abriu. Não vou entrar na teologia do Antigo e Novo Testamento, mas há um detalhe importante. Todos aqueles que estavam lá, por esses dois grandes milagres e acontecimentos, ficaram tomados de pavor. E já a notícia se espalhou. Começou o reino. Começou, o Messias vai chegar. Porque ele veio para preparar o caminho do Messias. Ele veio preparar o verdadeiro Deus encarnado. E eles se perguntavam: o que será deste menino? Eu respondi aquilo que Deus mandou o arcanjo falar. Mas eles todos confirmavam um fato. De fato, a mão de Deus estava com ele. Ora, a mão de Deus não está comigo e com você? Quando fazemos a sua vontade, a mão de Deus não está sobre nós? Quando vivemos como cristãos? E depois vem um texto impressionante. De fato, a mão do Senhor estava com ele, e o menino crescia e se fortalecia em espírito. Ele se fortalecia no espírito. Será que nós nos fortalecemos no espírito? A nossa força vem de quê? Será que a nossa força vem do Senhor? Qual então é o espaço que eu dou para o Espírito de Deus, para o Espírito Santo agir em mim? Fortes no Espírito, corajosos no Espírito. Não tem outro texto que diz que Deus não nos fez para lamúrias? Não me lembro agora o texto. Que Deus não nos fez para sermos perdedores, mas fortes no Espírito, corajosos no Espírito. Caramba! Então não tem lugar para pensamento suicida, não, meu filho. Não tem lugar para desistir, não. Não tem lugar para desanimar da tua família, não. Não tem lugar para deixar que um Lázaro da vida. Tem até criança que consegue dormir com medo do Lázaro. Recebi hoje, não é de rir não, gente, é sério. Não há de se deixar que esse desemprego vai fazer tanto estrago na nossa vida. Se a mão do Senhor está sobre nós. Mas tem um detalhe importante, quase que o último versículo. É o último versículo, quase que a última linha. Ele vivia nos lugares desertos até o dia em que se apresentou publicamente a Israel. Não era comum. Ora, primeiro, por que não ficou nas regiões montanhosas? E se alguém me pergunta, de onde vem a fogueira, padre? Vem disso. Nossa Isabel era idosa, Zacarias era idoso, e quando a criança nasceu, eles acenderam fogueira para dizer, nasceu, está tudo bem. É daí que vem a fogueira de São João. Mas por que não ficou com os pais? Segundo, porque João não seguiu o exemplo do pai e foi para o templo? Zacarias era um sacerdote de grande importância,
tinha acabado de ser sorteado para entrar no Santo dos Santos, da tribo de Levi? Por que Zacarias não foi no seminário do templo? Por que Zacarias não foi aprender como coroinha do seu pai? Vamos usar esse termo. Porque ele foi para o deserto. Aqui Lucas quer nos lembrar que era preciso romper, que aquela antiga religião, aqueles preceitos mal entendidos, olha, mal entendidos, aquela prática excludente que havia, aquela interpretação errônea da lei, não ajudava as pessoas mais. Era preciso buscar outra fonte, era preciso beber no deserto do Espírito de Deus, era preciso fazer a experiência do povo do deserto, era preciso voltar às origens, para compreender o Messias que iria chegar. Às vezes, meus irmãos, para que sejamos, como diz o texto, fortalecidos no Espírito, nós temos que cortar certas situações, nós temos que sair de circunstâncias que não nos acrescentam, que não nos fazem bem, que nos acomodam. É preciso tomar outro lugar, ir para uma outra posição, se desinstalar, para começar a beber da fonte salvadora. É claro que os estudiosos hoje, inclusive de novo vou citar Bento XVI, no seu livro, na trilogia, maravilhoso, indico, ele fala que possivelmente ele foi da comunidade de Qumran, e nada muda dos essênios, onde era muito forte o batismo, mas nada diminui o argumento que eu disse, que é preciso às vezes nos desafiarmos de beber de uma fonte mais pura do que uma fonte contaminada pelos homens. Espero ter estimulado a você uma devoção maior a São João Batista. 2 grandes milagres. Então, se ele que esteve em meio aos 2 milagres miraculosos da sua concepção, miraculoso do seu pai voltar a falar, não poderia obter para nós um milagre em nossa vida?